Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um Tá na Lei. Eu sou a Isabela. Eu sou a Maria Clara e o nosso episódio de hoje é sobre a Boate Kiss. A Boate Kiss ficou muito conhecida, voltou a ser muito comentada no ano passado com o documentário Todo Dia Mesma Noite. A Boate Kiss, ela foi o segundo maior incêndio com vítimas, caso de incêndio com vítimas, no Brasil. O primeiro foi de um circo da América do Norte. Então, a gente vai estar começando essa introdução, lembrando que a gente deixar claro que a gente está abordando esse assunto com o maior respeito com as famílias, porque é um tema muito sensível. E para falar sobre esse caso, nós trouxemos aqui o capitão do Corpo de Bombeiros de Itapeva, o capitão Sr. Schutz. E eu queria primeiramente agradecer, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. E a gente queria saber do seu ponto de vista como profissional na área, o que o senhor tem a dizer sobre as principais que o senhor enxerga falhas técnicas que ocorreram lá. Então, assim, a gente, assim, só fazendo uma introdução, hoje no Brasil o Corpo de Bombeiros ele funciona em nível estadual. Então, cada estado tem a instituição Corpo de Bombeiros. Então, assim, a gente não está atrelado diretamente com o bombeiro do Rio Grande do Sul. Então, algumas especificidades eu não vou poder mencionar e falar como ocorreram, porque eles funcionam de alguma maneira diferente da gente em alguns aspectos. Mas, assim, fazem 10 anos, né? Foi em janeiro de 2013, que aconteceu, né? 27 de janeiro de 2013, essa fatalidade. E foram feitos vários laudos, foi feito todo o processo judicial. E a gente verificou que ocorreram algumas falhas que foram apontadas mesmo em laudos. Por exemplo, dimensionamento, né? Então tinham mais pessoas do que estava previsto para a edificação, as rotas de fugas não estavam bem sinalizadas, a gente tinha uma saída de emergência que era pequena para a quantidade de população que tinha lá dentro. A gente teve um problema que foi o que deu início ao incêndio, que foi a questão do material que estava no teto e era um material combustível. Então são vários aspectos que acabaram resultando na tragédia que aconteceu em janeiro de 2013. Bom, no estado de São Paulo tem alguma medida específica para lugares como a Boate Kiss, por exemplo, que naquele dia foram negligenciadas para acontecer o que aconteceu, levando para os nossos dias atuais, como se acontecesse, por exemplo, aqui em Itapeva? Então, hoje, como é que funciona a questão de legislação no estado de São Paulo? Então, a gente tem um decreto, que é o 63911 de 2018, e ele regula de uma forma geral como que são feitas as medidas de segurança contra incêndio no estado. Então, e como que funciona? Então, de acordo com o tipo de ocupação que existe na edificação, por exemplo, uma escola, ela tem umas medidas específicas. Um prédio que é uma habitação multifamiliar, ele tem algumas medidas específicas. E da mesma maneira, uma boate, né, eu falo boate porque é classificado como boate dentro do decreto, ele tem as medidas de segurança específicas. E esses locais de reunião de público, no qual se enquadra a boate, ele tem as medidas de segurança contra incêndio mais rigorosas. Por quê? Porque o risco de ter uma tragédia é muito maior. E daí como é que funciona? Então eu tenho o decreto, que ele é genérico, né? Então ele passa as medidas gerais, e daí eu tenho uma subdivisão, que daí são as instruções técnicas. O bombeiro, atualmente em São Paulo, ele tem 45 instruções técnicas. Então cada instrução técnica fala sobre uma coisa específica. Então eu tenho uma de acesso à viatura, por exemplo, eu tenho uma de instalação elétrica, eu tenho uma de detecção de alarme de incêndio, eu tenho uma de hidrante, eu tenho uma de estabelecimento prisional, como que são as medidas nesse local, nos silos. Então funciona dessa maneira. E nem só isso esgota o assunto, porque dentro das instruções técnicas eu ainda tenho a menção às NBRs. Então as NBRs são aplicadas no Brasil inteiro. Então a instrução funciona assim, eu tenho o decreto, que é obrigatório, as instruções técnicas também são obrigatórias, e as NBRs que são mencionadas nas instruções técnicas também são obrigatórias. Então, assim, eu tenho uma infinidade de normas que regulam todas essas medidas de segurança contra incêndio nas ocupações. E o fato daquela boate estar funcionando tão fora das técnicas corretas, sem extintor de incêndio, sem a saída de emergência adequada, mudou alguma coisa depois? A fiscalização aumentou? Mudou alguma norma para os bombeiros, senhor?
sabe? Então. Então assim, eu não sei precisar exatamente o que aconteceu no Rio Grande do Sul após o evento, né? Mas eu acredito que deve ter acontecido alguma mudança na legislação, porque assim, a gente é um país que age bastante com relação à reatividade, né? Então acontece alguma tragédia, a gente é reativo nesse sentido. Então assim, no estado de São Paulo, o que aumentou muito foi a fiscalização, né? Então como teve uma tragédia no outro estado, teve um start. Opa, pode acontecer aqui, né? Então vamos fiscalizar para ver se as normas estão sendo cumpridas. Porque o que acontece? Toda vez que a gente pensa em bombeiro, geralmente as pessoas pensam na viatura e tal, mas a gente age muito na prevenção, que é a parte mais importante, né? Então se as normas estão sendo cumpridas nas edificações, as chances de uma tragédia são muito pequenas. A gente nunca reduz o risco 100%, que é impossível, mas a gente minimiza muito o risco quando você cumpre as normas de prevenção de incêndio. Então, voltando à pergunta, houve uma intensa fiscalização desses locais de reunião de público, né? E, como eu disse, o decreto é de 2018. Então, as normas são mais rigorosas hoje do que o decreto anterior. Para poder ter o funcionamento desses lugares, eles têm que seguir uma norma específica, por exemplo, uma quantidade exata de saída de emergência, os extintores mesmo. Então, como é que funciona, né? Então, são várias regras que acabam regulando a questão do funcionamento da edificação. Então, por exemplo, os locais de reunião de público, como uma boate, né, uma balada, uma casa de eventos, ela está muito ligada ao número de pessoas que vão habitar aquele local. Então, dependendo da quantidade de pessoas, eu tenho normas atreladas àquilo. Então, por exemplo, hoje no bombeiro, até 1.500 metros quadrados, ocupações até 1.500 metros quadrados, elas não precisam fazer projeto técnico. Então, assim, só para explicar como é que funciona. Hoje, as edificações que têm acima de 1.500 metros quadrados, o engenheiro lá, o arquiteto, ele faz um projeto, né, desenha um projeto numa planta digital, ela vai para São Paulo, né, então a gente tem um setor de São Paulo que faz só isso. Lá em São Paulo eles fazem análise da planta e aprovam a planta. Essa planta está de acordo com as medidas de segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiros. Daí essa planta volta para a gente vir aqui fazer a vistoria. Então aqui em Itapeva a gente faz a vistoria. Então vem um bombeiro aqui e vê, está tudo de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros. Então até 1.500 metros quadrados. Só que para a questão da reunião de público é diferente. Então se eu tenho um espaço de 300 metros quadrados, só que tem mais de 250 pessoas naquele local, eu tenho que ter um projeto. Justamente pela preocupação da instituição em não ocorrer uma nova tragédia. Então, muda de acordo com a quantidade de pessoas, basicamente é um critério assim, geral. E o senhor acha que também falta conscientização para as pessoas que frequentam esses lugares fechados? Das pessoas se atentarem? Com certeza, né? Assim, eu acredito que isso também tem um pouco da experiência de vida, né? Então, assim, quando a gente é jovem ou adolescente, a gente se preocupa menos com o risco, é normal, né? Então, eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, mais maduro, a gente vai se preocupando mais, né? E acho que o pessoal não tem um filho ainda, mas todo mundo fala que quando você tem um filho, tu precisa ter, e você se preocupa mais ainda, né? Com a sua segurança. Então, eu acho que falta isso, mas eu acho que falta muito mais a preocupação de quem está responsável pela ocupação, né? Porque quem vai se divertir, às vezes, nem se preocupa com isso, porque você acredita que aquela educação está de acordo com as normas, né? Porque ela está funcionando. Então você acredita que ela está de acordo. Então eu acho que a negligência principal aí, geralmente é do proprietário e do responsável técnico da edificação, do engenheiro que está responsável pelo projeto da edificação. Vocês recebem um treinamento para você conseguir lidar com um tipo de situação dessa? Porque a gente sabe que é muito difícil, é muito diferente na prática, né? Porque até quando foi anunciado, quando saiu a notícia, eles não sabiam que estavam com aquelas proporções, que já haviam tantas pessoas daquele jeito, né? Então, o Corpo de Bombeiros recebe, né? A gente está acostumado a lidar com situações trágicas, né? Mas é claro que situações como essa fogem à normalidade. Então, assim, é difícil você mensurar e se preparar para uma tragédia do tamanho dessa magnitude. Santa Maria não era uma cidade pequena, né? Acho que tinha 280 mil habitantes, alguma coisa, 270 mil habitantes. Então não era uma cidade pequena. Mas mesmo assim não teve estrutura para... Assim, quando eu digo estrutura, não é estrutura de estado geral, né? Então a gente teve a atuação do Corpo de Bombeiros, da polícia, os hospitais, eram 6 hospitais que foram usados, foi gente mandada para Porto Alegre, né? Então são 4 horas de distância, então, porque o Estado não tinha estrutura ali para aquela tragédia, para aquela magnitude de tragédia.
Então a gente está preparado, mas algumas tragédias fogem ao controle estatal, né? Então você precisa de muito recurso que às vezes naquele momento você não tem, assim, e eu acredito que eles não tinham naquele momento, né? Então a gente vê que teve vários voluntários que auxiliaram, porque precisou de muita gente para conseguir resgatar todas as vítimas. E o senhor, né, como atuante na área, como que lida com os bombeiros que ficam responsáveis por passar a notícia para a família? Porque tem relatos de que na época os celulares tocavam, e aí quem que fica responsável por essa parte? Então, na verdade, assim, não existe uma responsabilidade legal, né? Então eu não sei se existe uma responsabilidade legal de algum outro órgão, mas o Corpo de Bombeiros não tem. Mas às vezes, por circunstâncias de estar atendendo a ocorrência, a gente acaba avisando os familiares, né? E acaba tentando fazer um apoio psicológico ali, né? Porque assim, geralmente na tragédia, quando acontece algum acidente, né? Então, ou algum caso fatal, o familiar que chega lá, às vezes pai, mãe, ele quer ver a pessoa naquele estado ali, né? E às vezes a pessoa não está no estado físico agradável de ser visto. Então a gente tenta convencer a pessoa a não olhar, entendeu? Porque senão a última lembrança que ela vai ter do filho, da esposa, né, vai ser uma experiência muito negativa, né? Então a gente tenta às vezes dar esse apoio, mas legalmente a gente não tem essa obrigação de agente científico familiar. Falando aqui na região, você acha que se acontecesse, ou se tivesse acontecido aqui na nossa região, um acidente nessas proporções, os bombeiros, as instituições, elas teriam capacidade de resposta para conseguir ter uma boa evacuação, salvar pessoas? Porque naquele momento foi desesperador, na verdade, né? Os relatos dos bombeiros é que quando eles abriram para entrar naquele local, os celulares das pessoas tocavam sem parar, e é uma situação desesperadora mesmo, com aquela densa fumaça. Então, assim, é difícil a gente precisar, né? Porque a gente precisa ter as mesmas circunstâncias e é difícil a gente ter as mesmas circunstâncias. Mas numa magnitude como aquela, né, de você encontrar 180 pessoas dentro de um banheiro, é difícil você falar que você vai conseguir atender uma ocorrência dessa, porque a gente não tem nem leitos aqui, a gente não tem viaturas para transportar, então é complicado a gente conseguir avaliar da mesma maneira. O que eu entendo é que dificilmente ocorreria um acidente da mesma magnitude aqui, porque a gente precisa das circunstâncias iguais, né? E hoje a preocupação é muito maior com essas circunstâncias, né? E o senhor já passou por alguma situação parecida de incêndios graves? Eu já participei de algumas ocorrências de incêndio, né? Não de incêndio em locais de reunião de público, assim, com aglomeração de pessoas, como foi o caso, mas eu já tive algumas ocorrências que a gente conseguiu tirar pessoas de dentro do incêndio com vida, né? Porque as pessoas acham que o que mata é o incêndio, né? É o fogo, na verdade, é a chama, a queimadura. Mas na verdade o que mata é a intoxicação, né? Então, que funciona de uma maneira diferente para o corpo. Bom, qual, na sua opinião, a importância de a conscientização ao público, de entender que é realmente grave esse tipo de situação? Porque até no julgamento a gente sabe que os erros foram uma sequência de erros para acontecer o que aconteceu. Foram a fumaça, a espuma usada, a falta, né? Até tinham 5, se eu não me engano, extintores que estavam vencidos e outros que estavam sem carga, para a gente entender que realmente não é brincadeira, realmente precisa desse tipo de coisa, desses equipamentos específicos para não acontecer acidentes futuros. Então a conscientização e a prevenção é um fator primordial, né? Porque ela salva vidas mesmo. Então, assim, se o extintor lá, no caso, estivesse funcionando, haveria a possibilidade, pelo menos, do incêndio ser extinto. Então, eu acredito que essa preocupação das pessoas, principalmente dos proprietários de edificação e dos engenheiros e arquitetos que são responsáveis pela edificação, é primordial para manter a segurança e salvar vidas, consequentemente. E faltou também comunicação, né, entre os seguranças, uma falta de aviso, talvez, de quem estava fazendo show com o microfone. Sim, né? Sim, eu acredito que ocorreram, bem complexo, né, porque foram vários eventos aí que acabaram ocasionando o resultado fatal aí para diversas pessoas. Mas com certeza, se houvesse a comunicação, facilitaria essa dispersão do público. Algo que, quando eu estava pesquisando, eu fiquei bastante instigada, é que quando, por exemplo, em situações como aquela, vocês têm, assim, uma maneira específica para tirar aquelas pessoas lá de dentro, um padrão a ser seguido que foi ensinado a vocês, que vocês tiveram seus treinamentos?
Então, porque o que acontece, né? As rotas de fuga, elas têm que estar liberadas, né? Justamente para ter o fluxo de pessoas. E pelo menos pelos laudos que foram apontados, né? Como vocês falaram, os extintores não estavam funcionando, não tinha iluminação suficiente, não tinha placa de sinalização suficiente. Eu acho que isso tudo acarretou e dificultou qualquer acesso, porque as portas já estavam todas abarrotadas de gente que tinham caído e se sobreposto. Então, assim, eu acho que a situação que foi feita, que foi fazer aberturas pelas portas, pelas paredes ali, foi o acesso mais fácil que foi possível, né? Então, assim, cada ocorrência é uma ocorrência, né? Então, assim, você acaba tendo que decidir na hora qual que é a melhor solução para a ocorrência quando você não tem uma solução padrão, né? Porque a solução padrão seria entrar pela saída, por onde estaria todo mundo saindo, mas como estava obstruído, eles tiveram que criar uma outra opção. E como o senhor falou, né, a gente tem o costume de achar que o fogo é o principal causador das mortes, mas na verdade naquele caso foi o gás, a espuma, né? No dia a dia, em casa, na escola, em carro, tem outras coisas que também podem desencadear no caso de um incêndio, uma fumaça tóxica, alguma coisa? Sim, né? Na verdade, assim, o que acontece na intoxicação é o que? Não acontece a queima completa ali da substância, né? Então, porque assim, o nosso corpo, ele respira o oxigênio. Só que quando você respira o monóxido de carbono ali, que quando teve um incêndio, gerou o monóxido de carbono também, né? O cianeto, pelo que eu vi no lado, e o monóxido de carbono. Então a gente respira o oxigênio, daí o alvéolo, ele leva o oxigênio do pulmão para o sangue. Então leva para a hemácia, e a hemácia tem uma proteína que chama hemoglobina. A hemoglobina, ela faz o quê? Ela que transporta o oxigênio. Então para cada hemoglobina cabe 4 moléculas de oxigênio na hemoglobina. Só que quando eu tenho monóxido de carbono no ar, ele tem 250 vezes mais afinidade com o oxigênio para grudar na hemoglobina. Então o que acontece? Então em vez de o oxigênio grudar na hemoglobina, vai o monóxido de carbono. Então o que acontece? Eu não tenho oxigenação no meu corpo. Então por isso que é fatal, né? E o que acontece no monóxido de carbono? Ele é inodoro, né? É que lá teve o cianeto, né? Então, como ele é inodoro, às vezes a pessoa está sendo intoxicada e nem percebe. Por exemplo, o escapamento do carro solta monóxido de carbono. Então, é um problema. Lareira solta monóxido de carbono. Então, às vezes a gente vê notícias de pessoas que morreram dormindo que estavam com a lareira acesa, porque não teve a circulação do ar suficiente e a pessoa acabou falecendo. Então, é um grande problema a intoxicação, né, nos casos de incêndio. Assim, a grande maioria das ocorrências que eu atendi foi pessoas que foram intoxicadas. Geralmente a queimadura é de 1º e 2º grau, né, que não são queimaduras graves, que vão resultar a morte se não for no corpo inteiro, mas as pessoas intoxicadas, né, são recorrentes. E como que funciona para adquirir o alvará de funcionamento? Porque eu até estava conversando aqui com a Isabela, que em Guri, nós somos de Guri, teve um exemplo de tudo certo para acontecer uma festa, venderam os ingressos, venderam de tudo, e chegou que quando eles foram ver não tinha alvará de funcionamento. Então, lá era eu acho que não era uma festa numa edificação mesmo, era uma festa em um recinto que foi montado para aquela finalidade, né? Então é diferente, né? Então quando a gente tem uma edificação existente aqui, né, uma edificação já montada, que tem uma finalidade de assim, por exemplo, aqui é uma escola, né, então ela tem essa finalidade. Agora, quando é um evento temporário, ele funciona de uma forma diferente. Então, se esse evento é temporário, ele é fechado e tem controle de público, então assim, eu tenho um ambiente que as pessoas não conseguem sair, né, porque ele é fechado, e eu tenho controle de acesso e saída de público. Então, ele tem que ter alvará de bombeiros. Então a pessoa faz um projeto também, esse projeto é avaliado, beleza, essas medidas estão de acordo aqui no projeto. Daí é feita uma vistoria, então vai um bombeiro lá e verificar, ó, tá tudo certo de acordo com o projeto? Tá, e daí consegue o alvará de bombeiro. Então é necessário, se for um evento fechado, um controle de público. Então nesse caso talvez deveria ter sido um evento dessa forma. E qual que é o prazo que tem o alvará? Tem uma validade? Ou tem uma frequência de visitas? Então, hoje o Corpo de Bombeiros funciona com prazo de validade, então dependendo da ocupação, é um prazo de validade diferente. Por exemplo, então, locais de reunião de público como balada, é 1 ano só de alvará de funcionamento. Daí algumas outras edificações, dependendo do grau e do risco, elas têm 3 anos. Né? Então varia, 3, 2, varia de acordo com o que funciona na ocupação. Só que nada impede da edificação ser fiscalizada. Então a gente tem um sistema de fiscalização,
e pode ocorrer fiscalizações dentro do prazo de validade mesmo. E se tiver identificado qualquer irregularidade, ele pode ser advertido, multado ou cassado. Bom, e agora na sua opinião, você tem algum conselho que você daria para essas pessoas que frequentam esses lugares, para elas perceberem o que há de errado? Porque quando eu também estava comentando que um dia eu fui em um local na Campo Bonito e era assim, extremamente quente, não aguentava ficar no local. E era um ambiente assim, como se fosse uma sala mesmo, e era um ambiente de festas, e era muito, muito difícil frequentar. E eu lembro que eu ainda comentei com as minhas colegas que estavam comigo que ali seria um lugar muito fácil para acontecer uma tragédia, porque não tinha saídas, não tinha para onde sair, e o ar lá era muito difícil mesmo. Então, assim, um ponto principal é saber se a edificação tem alvará de Corpo de Bombeiros ou não. Então, você consegue pesquisar, tem um site Via Fácil, e você consegue pesquisar se a edificação tem ou não lá nesse site. Mas algumas percepções, elas fogem ao fato da edificação ter o alvará ou não, como, por exemplo, a lotação. Então, quando você faz o espaço de reunião de público, existe um cálculo de lotação de pessoas máximo. Então, o proprietário ele tem que respeitar aquela população. Só que se ele não respeita, aí fica muito mais na percepção da pessoa que tá no local do que do simples papel que está ali na edificação. Então, assim, eu acho que esses dois pontos. É uma questão objetiva, que é saber se tem ou não o alvará de Corpo de Bombeiros, e uma questão subjetiva, que daí é da percepção de cada um, se aquele local está em condição de suportar aquele número de pessoas suficientemente. E num caso como na escola, por exemplo, que é onde a gente frequenta, nós não recebemos nenhum treinamento, nada. No caso de um incêndio, alguma emergência, o senhor tem algum conselho de alguma medida a se tomar antes da chegada dos bombeiros? Então, toda edificação que atende determinados requisitos, ela precisa de uma brigada. Então, a atuação no incêndio inicial, é da brigada de incêndio. Para os demais, é evacuar o local e acionar o Corpo de Bombeiros o mais rápido possível. Porque assim, a gente viu, a gente vê em diversas ocorrências, e aconteceu na Boate Kiss, da pessoa querer salvar as outras pessoas e ela acaba falecendo também. Então, assim, não adianta você tentar salvar e ser vítima também, entendeu? Então, assim, qual que é o conselho? É evacuar o local. Entendeu? Se você não tem treinamento específico para aquilo, e você não é o responsável, você não é obrigado de identificação, é evacuar o local. Cerca de quanto tempo, assim, em situações como essa, em acidentes, o Corpo de Bombeiros chega no local? Então, isso tem alguns aspectos que variam, que o principal é a distância, Então, assim, dependendo da distância, demora mais ou menos. Mas a gente tem um protocolo com relação à saída do quartel. Então, o bombeiro, em situações normais, ele tem 30 segundos para sair durante o dia e 45 para sair durante a noite. E daí depende a distância do local ou se tem alguma atividade inerente, Assim, o que acontece por exemplo, aqui, às vezes o bombeiro está atendendo uma ocorrência em outro local, Então, a zona rural aqui, a gente é o segundo município maior do estado em extensão geográfica. Então, às vezes o bombeiro está atendendo uma ocorrência na zona rural, 60 km de distância. Então, com certeza ele não vai chegar no tempo necessário e previsível se estivesse no quartel, no mesmo tempo. E esse tempo o senhor acredita que influencia? Porque aqui é tudo bem pequeno, a gente é no interior. Na parte urbana, Mas numa cidade grande como São Paulo, cidades maiores, tem uma influência grande, o senhor. Com certeza. Eu acredito que, assim, até aqui, com certeza influencia muito, Porque a propagação do fogo é muito rápida, Então, quanto mais rápido a gente consegue chegar, menos dano, com certeza se tivesse vítimas é mais fácil salvar, menos danos ao patrimônio vão ocorrer também. E então tá bom, queria agradecer a participação do senhor. Muito obrigada. Foi isso. Muito obrigada aqui por você ter compartilhado com a gente seus conhecimentos e para a gente poder ajudar as pessoas que vão estar assistindo a descomplicar um pouco o direito, digamos assim, para ficar mais fácil a compreensão para as outras pessoas, para a gente conseguir colocar no nosso dia a dia. Muito obrigado pela oportunidade. Então foi isso, finalizamos mais um Tá na Lei.